Olá, amigos. Vamos fazer hoje uma revisão de doenças pulmonares. Então, vou começar aqui lembrando que o tórax ele tem a movimentação devido a um músculo chamado diafragma, que vocês estão vendo aqui. Ó. À medida que o músculo contrai, ele traciona tudo que está acima dele para baixo, inclusive as costelas, que vocês estão vendo aqui. As costelas vão para frente e para os lados, e obriga a parênquima pulmonar a insuflar. Então o diafragma contrai, traciona o pulmão para baixo e ao mesmo tempo as costelas que vão para frente e para os lados tracionam o pulmão para os lados e para frente. E assim acontece a inspiração. A inspiração é um momento ativo, você contrai o músculo. A expiração é o momento que você relaxa. Uma vez cheio de ar dentro dos pulmões, a pergunta é: como identificar uma imagem dessa situação? Bom, eu vou precisar na minha imagem mostrar o parênquima pulmonar, não vai dar para eliminar as costelas, elas estarão presentes, e dá para verificar também a margem do diafragma e o espaço dentro do mediastino, né, o espaço que está o coração aqui. Ó. O mediastino, a parte inferior, média, está o coração, e a parte superior, a presença aqui da traqueia. Tudo isso é possível. Para evitar de ter um prejuízo funcional, uma das formas é também eliminar as escápulas na hora de fazer a imagem. Então vamos ver como se faz isso. A melhor forma é o raio-x póstero-anterior. Então, raio central P e o filme A. O PA, ele tem o benefício de primeiro estar em ortostático, a pessoa quando ela está de pé, as vísceras são tracionadas para baixo, facilita a expansão pulmonar. Você consegue pedir uma inspiração para a pessoa, expiração máxima, né? A pessoa enche o pulmão para dar um contraste melhor entre o pulmão e as outras vísceras. E nessa posição você elimina as escápulas. Olha, as escápulas estão mais aladas, estão para os lados, em forma de asa, e aí elas não ficam atrapalhando a visão do pulmão. E assim eu consigo também fixar um alinhamento para que não dê uma rotação indesejada, tá? O ângulo que é colocado, ele é mais fácil de ser calculado pelo profissional. Nessa condição você vai ter aqui imagens. Tem uma imagem de padrão, isso é, uma imagem com uma boa qualidade do pulmão, o coração fica no tamanho normal, ele não fica magnificado como acontece nas imagens AP, que é a imagem AP, como o filme fica na parte posterior, o coração acaba dando uma impressão de estar maior, e isso pode enganar um pouco, tá? A insuflação faz com que o pulmão fique mais escuro e o diafragma sendo tracionado aqui para baixo durante a inspiração, e também o fato de estar de pé. Observem aqui, ó, clavículas, os processos espinhosos da coluna torácica, o início da coluna torácica, tá? E olha a presença da escápula. A escápula foi eliminada, tá? Então é possível você identificar o pulmão, todas as partes do pulmão, é possível identificar a traqueia e o seu alinhamento dela, ó, certinho, o pulmão esquerdo, tá? O diafragma do lado direito é mais alto que o lado esquerdo, um espaço que é a presença do coração, onde dá para se ver os vasos da base, inclusive às vezes vem um botão aórtico aqui, por causa da curva, um botão um pouquinho maior, por causa de calcificações, tá? Em insuficiência cardíaca, às vezes também aumenta essa dilataçãozinha aqui, onde está chegando as veias cavas. É possível também ver, em alguns casos, uma mancha, que é a bolha gástrica, né? Ao fundo do estômago, geralmente acumula-se ar dentro deles. Às vezes não aparece. Uma vez que você tem a imagem de boa qualidade, aí começa-se a preocupar. O que eu vou procurar de doença pulmonar? Primeiro, as doenças, elas são um conjunto de sinais e sintomas. A radiografia é um dos sinais. As pessoas trazem os seus sintomas e é observado também outros sinais. Então, existe radiografia que ela dá um diagnóstico, existe radiografia para auxiliar no diagnóstico, ou simplesmente a radiografia determina o tamanho da doença. Isso é,
a pessoa já tem o diagnóstico, mas ela precisa saber a posição exata, a localização, o tamanho. E aí você vai separar estas doenças que foram estudadas em duas. Primeiro, doença obstrutiva crônica ou aguda. Então, doença obstrutiva crônica são as DPOCs, mas existe aquelas agudas, aquelas que saram. E as doenças restritivas, as crônicas, que são deformidades da caixa torácica, e aquela que tem um caráter agudo, isso é, são doenças que são restritivas, mas elas saram. Bom, que diferença tem entre obstrutiva e restritiva? Obstrutiva, doença que você enche o pulmão e não consegue esvaziar. Doença restritiva, você não consegue encher o pulmão. Então já são duas características que dá para se, em alguma situação, observar no pulmão. Não sempre, mas algumas vezes você consegue observar. Tá? Vamos mostrar aqui o que a gente viu, né, o que a gente vê na imagem, tá? As 5 densidades radiográficas. Estão vendo aqui a setinha em preto? Tudo que é metal vai ficar completamente branco. Marca-passo, os fios cirúrgicos de uma cirurgia cardíaca, né? A pessoa teve que serrar o externo e depois, para costurar o externo, se usa um fio, geralmente o Kirchner, e também alguns condutos que são utilizados nos equipamentos, porque são equipamentos elétricos, então tem fios elétricos aqui, ó. Então, em pretinho aqui, seta preta, material metálico. Menos branquinha, não tão branca aonde está a imagem, a gente consegue encontrar os ossos, a clavícula, as costelas, a escápula, a coluna. Aqui está mostrando na seta as escápulas, tá? A seta acho que é uma cor lilás essa, mostra a escápula. As partes moles, ou a água, ela vai ficar com um tom mais cinza, mais clarinho, ó. Aqui, tá vendo? É um pedacinho do pulmão, mas outro pedacinho do estômago, que tem um pouquinho de ar. Então, aqui tem um pouquinho de ar também, mas tem pouco, né? Até que tá misturando o coração com o pulmão, e aqui tá misturando o estômago com as bolhas de ar, tá? A gordura tem um cinza um pouco mais escuro, mas na imagem de tórax tem muito pouco gordura. Tem mais osso e parênquima pulmonar mesmo, e músculo cardíaco. E preto é o ar, tá vendo? Cor amarelinha, o pulmão. Aonde está escuro, está com ar. Se eu tiver muito ar, vai estar muito escuro. Se eu tiver com pouco ar, é porque foi ocupado por alguma dessas estruturas, tá? Vamos partir agora para a primeira doença que a gente precisa conhecer. Enfisema e bronquite crônica fazem parte das doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O enfisema e a bronquite crônica, elas têm umas diferenças. No enfisema, eu consigo identificar facilmente no raio-x. A bronquite crônica, ela é sugestiva, ela precisa então do exame médico e ela pode ser ajudada pelo raio-x, tá? Olha só neste enfisema. O que está acontecendo? Perdeu a elasticidade do pulmão. Vocês estão vendo o coração em forma de uma gota. Tá uma gota aqui, ó, não tá? Uma gota, ó, uma gotinha. Aqui não está totalmente fechado ainda. Por quê? Porque aqui não é um enfisema. Isso é o normal aqui, ó, ele baixou mais do que o normal. Por quê? Porque as cúpulas diafragmáticas, essas curvinhas que eu estou mostrando aqui, essas daqui estão mais retas. Então, retificação das cúpulas. Você nota que o pulmão ficou mais compridão, olha só, não está tão comprido. Se você for contar as costelinhas aqui, vocês vão ver entre 6, 7, às vezes 8, dependendo da posição das costelas. Mas 6 costelas numa boa inspiração, né, 6 costelas anteriores, está ótimo. Aqui vai ter um pouquinho mais. Bom, o que mais a gente pode ver? Aqui tem uma manchinha, né, porque muitas vezes o enfisema, a gente vai ver mais lá no finalzinho, ele gera algumas secreções também. As áreas estão extremamente escuras do pulmão, porque o enfisema retém ar dentro dos pulmões. Se eu mostrar uma outra imagem aqui de um enfisema mais severo, ó, olha o que aconteceu aqui. Ó, o coração está comprimido, está fazendo ele virar uma gotinha aqui, ó. Lembra que o espaço era maior. E a cor também está escura. Tá, esse é um raio-x que demonstra completa deformidade do pulmão. Ele encheu tanto que ficou reto aqui embaixo, ficou escuro,
pressionou o coração, tá? Desceu um pouquinho mais a cúpula, além do normal. Nesta outra situação aqui, ó, agora você pode começar a observar que está deformado. O que você consegue ver? Dá para observar a cúpula? Está tendo cúpula diafragmática? Está comprido o pulmão? O coração está em gota? Esse está completamente em gota. Olha essa outra imagem aqui, a mesma coisa, ó, cúpula. Está escuro? Tá, é aquela imagem que a gente viu com a manchinha, né? E o coração em gota. Tá? Então, existe uma diferença entre bronquite crônica e enfisema. Geralmente, as pessoas, quando apresentam, elas têm as duas doenças. O indivíduo ele é bronquítico com um pouco de enfisema, ou ele é enfisematoso com um pouquinho de bronquite. O enfisema é bem visível no raio-x, se ele for bastante avançado. A bronquite já não. A bronquite é caracterizada por chiado no pulmão, dificuldade inspiratórias, pouco movimento da caixa torácica e coloração de pele de tom pink ou até azulado em casos de enfisematosos. Então, até a pele da pessoa pode mudar de cor. Nas doenças que têm características restritivas, já acontece o contrário. O indivíduo vai tentar encher o pulmão. O que aconteceu aqui? Ó, nessas duas regiões aqui, aqui e aqui, né? Esta região que está com a seta está indicando que não entrou ar. Se não entrou ar, restringiu a entrada de ar. Então, é uma doença do tipo restritiva. Mas por que não entrou ar aqui? Porque o pulmão, lembra, ele é revestido por duas pleuras. E entre elas tem líquido. Se esse líquido aumenta de volume, ele tem que ocupar um espaço. Olha o espaço que ele resolveu ocupar. Se essa pessoa está de pé, o líquido desce. Se ela deita, o líquido vai, se espalha todo o pulmão. Se ela deita de lado, vai ficar de um lado só, tá? Neste outra imagem aqui também é bem visível, tá? Aí, como sabe que é um derrame pleural e não outra doença, tá? É porque você põe o esteto, não escuta nada. Você manda o indivíduo inspirar, não tem nada. E aí a dor e a falta de ar, por não ter captação de oxigênio, somados aos motivos também, né? Às vezes a pessoa está com uma pneumonia, ou o mais comum de todos, o derrame pleural é uma preocupação hospitalar, quando a pessoa fica muito tempo deitada, sem muito movimento, ela pode desenvolver derrame pleural. Então veja, o derrame pleural também é acompanhado com uma história clínica, não é só olhar o raio-x, tá? O raio-x ele é importante, até porque esse daqui a gente de olhar já percebe, é um raio-x característico de derrame pleural, muito grande, muito expansivo. Vamos ver outro aqui, ó, que é invertido. Agora, ao invés de ter água na pleura, isso vai criar uma bolha de ar na pleura. Vai ser a mesma coisa, a escuta diminuída, a expansibilidade torácica diminui, ele também vai ter falta de ar, mas olha o que o raio-x aponta. Uma cor mais escura. Por quê? Porque o ar tem cor escura. O líquido vai clarear e não vai deixar o ar ocupar o espaço. Aqui é o contrário. O ar está ocupando espaço. Só que ele está ocupando espaço de uma maneira tão grosseira que ele não se mistura com os tecidos pulmonares. E aí você perde o que você vê desse lado aqui, que é o trama broncovascular. Aqui você não tem. Então aqui tem uma bolha de ar se espalhando, tá? Essa bolha aqui, tá? Olha aqui, ó, bolha de ar. O indivíduo fez uma expiração. O que acontece na expiração? O ar tem que sair. A bolha de ar do pneumotórax vai sair? Não, não vai. Por quê? Porque ela está presa entre as pleuras. Então o indivíduo consegue expirar, que é o que ele fez aqui, mas ele não consegue tirar essa bolha de ar lá de dentro, tá? Existe uma outra característica que a gente não comenta muito, mas existe algumas dificuldades respiratórias causadas também por problemas abaixo do diafragma. Tá vendo aqui a linha do diafragma? Essas bolhas de ar, tá? Ar no peritônio. Às vezes pode ter líquido também. Tem hidroperitônio e tem pneumoperitônio. Então aquele abdômen globoso, cheio de líquido ou cheio de ar, ele pode ser tão compressivo que ele começa a pressionar o pulmão para cima e não deixa ele respirar direito,
Tá? Lógico que tem outras histórias com derrame pleural já acontecendo aqui, né, aos pouquinhos. Bom, e a tuberculose? A gente falou que a tuberculose tratava-se de uma contaminação por um tipo de bactéria que consome, corrói o pulmão. Uma vez que a pessoa tenha tuberculose, ela sempre terá um pulmão deformado. Mata-se o micro-organismo com tratamento, um tratamento longo que dura 6 meses. O micro-organismo pode morrer, mas a cicatriz fica no pulmão. Então a radiografia ela também pode enganar a gente. A gente olha, tem uma radiografia com tuberculose. Na verdade, é uma radiografia com suspeita de tuberculose, porque quem identifica a tuberculose é o exame clínico e o exame laboratorial. Olha aqui uma pneumonia. Né? A pneumonia, essas áreas aqui são secretivas. Lembrar que a pneumonia pode também enganar a gente. Quando a gente olha na pneumonia, fala assim, parece que não é pneumonia, parece normal. Mas a pneumonia também é diagnosticada somando-se o raio-x com os sintomas da pessoa. Principal é tosse com estertores. Isso é tosse irritativa, alguma coisa está irritando. Essa tosse solta uma secreção, né? Ela é produtiva. A cor da secreção pode identificar que tipo de pneumonia. A pessoa faz uma ausculta pulmonar e tem o que a gente chama de estertor crepitante, barulho de secreção preso lá dentro. Em geral, a febre e o cansaço por causa da falta de ar e a presença do micro-organismo, o indivíduo vai para o hospital, faz a radiografia. Em algumas crianças, muitos pediatras nem pedem mais para fazer uma radiografia. Eu já sei o que a criança tem, eu não preciso da radiografia. Mas muito comum pedir a radiografia para ver a extensão da doença. Então, muitas vezes você fala assim, estou fazendo uma radiografia para saber se tem pneumonia. Não, pneumonia já sabe que tem, tá? Para saber o grau que ela tá, que tipo de pneumonia que é, porque a cor da secreção e os outros sinais e sintomas já denunciaram. Outra ideia de pneumonia, né? Bem parecida que a anterior, numa quininha aqui, ó, um acúmulo de secreção bem nessas pontinhas, tá? Mesma coisa, chegou com um monte de sintoma, isso é pneumonia, faz raio-x, aí viu essa mancha. Mas aqui, mesma situação, só que aqui está entupido, tá? Aqui está com uma chamada rolha. O brônquio fez tanta secreção que tampou e não deixou passar ar, tá? Mas os mesmos sinais e sintomas, tá? Aí apareceu uma imagem interessante aí ultimamente para a gente discutir, que alguns colegas estavam passando de um lado para o outro, essas manchinhas que aparecem na tomo, que a gente não consegue ver no raio-x. Existe uma pneumonia viral famosa, agora ficou mais famosa ainda, né? Que é a SARS. A SARS-CoV e agora a SARS-CoV-2. A SARS-CoV começou entre 2002 e 2004 e foi causado pelo coronavírus, né? E agora a SARS-CoV-2 pelo coronavírus do Covid-19, que é uma variação do que nós já tivemos no passado, só que com uma capacidade de proliferação maior, tá? A tomografia é o melhor exame para identificar esse tipo de pneumonia, viu? As outras, ela não via direito, mas essa que é viral, não é bacteriana como mais frequente, essa é mais fácil de identificar, tá? Esse aspecto que a gente vê, depois que a gente olha em forma dinâmica, ela vai parecer que é vidro isso daqui, tá? Um vidro embaçado, tá? Olha que coisa fantástica de imagem, né? Triste, mas não tem como você dizer, eu não estou vendo. Essas manchas todas que vocês estão vendo é a contaminação, tá? É uma pneumonia que nós chamamos também de pneumonia seca. Por isso que era difícil de diagnóstico, porque se procura na pneumonia a secreção, tosse produtiva. Essa é a tosse seca. Mas é porque a SARS-CoV ela começa na garganta, né, com a garganta seca, e desce pela traqueia, brônquio e começa a cometer todo o pulmão. Tá?
E aí eu repeti o que eu comecei lá na aula. É possível ter um DPOC e ao mesmo tempo ter uma doença restritiva? Não só é possível, como é frequente. Por quê? Porque quem tem DPOC tem pulmão fraco. Quem tem pulmão fraco pode aparecer qualquer outra doença. Isso daqui, ó, essa manchinha, é um pneumotórax, é uma mancha de ar. É pequeno, sim, mas olha a condição do pulmão desse indivíduo. Cúpula retificada, o coração está vindo até aqui embaixo, está esticado, ele é um enfisematoso. Agora você começa a entender, porque quando a gente diz que o SARS-CoV-2 é perigoso para quem já tem problema respiratório. Bom, então para encerrar, a gente discutiu aqui sobre dois tipos de classificação de doenças pulmonares. As obstrutivas, que enchem o pulmão, mas você não consegue fazer o ar sair, a pessoa fica completamente insuflada, e as restritivas, onde não consegue encher os pulmões, e aí gera uma incapacidade de inspirar completamente. A maior parte das obstrutivas é difícil de ver, e a maior parte das restritivas é fácil de ver. Mas você não pode achar que o raio-x te mostra sempre tudo sem conhecer o paciente. O raio-x é um exame muitas vezes complementares, algumas vezes para medir a extensão e em alguns casos, como o caso da tuberculose, para levantar a suspeita de um diagnóstico já, tá? Bom, então ficamos aqui e até a próxima aula. Tamo junto. Até logo, pessoal.